aí, Marcelo, tudo certo? Tudo certo, Elton? Então, nosso 20º episódio aí do Pareto, hein? 20º episódio. Eu tô com o teu som baixo aqui, eu não tô te escutando. Chegou? É, Agora melhorou. deixa eu ver aqui. Agora foi. Ou aqui, agora sim. Agora melhorou. Então, hoje recebendo aqui a nossa vice-prefeita, né, de Caxias do Sul, Paula Iores, e explica um pouquinho aí a ideia do Pareto ali, né? Basicamente, isso explica também o motivo de ela estar aqui hoje, né? Bem-vinda, nossa vice-prefeita Paula Iores. O Pareto é uma homenagem ao economista italiano Pareto, que tinha o princípio de Pareto, né? De que 20% das coisas geram 80% dos resultados. Então, nós consideramos que 80% dessas coisas que acontecem na nossa comunidade têm relação direta com 20% das pessoas, né? São aquelas pessoas que fazem a diferença na nossa região, e a gente pretende convidar e ouvir mais essas pessoas, né? Elas serem um exemplo do porquê Caxias dá certo, ou porque as coisas avançam aqui na nossa região. E a gente considera uma dessas 20% que fazem as coisas acontecer aqui na nossa cidade. Obrigado pela presença, obrigado por ter vindo ao Pareto e ter aceito o convite. Nossa, que bacana. Eu gosto muito dessa lógica e vejo que a gente precisa usar cada vez mais na nossa vida, né? Mas eu agradeço nesse reconhecimento, esse convite, então. E é bom fazer parte desse grupo, né? Porque, com certeza, todos os lugares precisam de um olhar eficiente, de uma realização eficiente, né? E o poder público de forma significativa, né? A gente sabe. Exato. Eu gostaria, assim, na verdade, como é que foi o início disso, né? Na questão da política, né? E os cargos que tu também já ocupou, enfim. E eu sei que tu tem uma formação ali que é ou na administração ou como psicóloga, tem algum, né? Tu começa no setor privado e quando é que tu diz assim, tá, agora eu vou pro setor público? Bem, eu sempre estive no privado, né? A minha graduação é em psicologia pela UX. Eu fiz gestão empresarial. Antes disso, eu fiz uma formação em dinâmica de grupo, que é uma especialização que trabalha processos grupais, que é fantástico. Eu gosto muito, né? Normalmente, a gente trabalha o quê, a tarefa, e o como, que é o determinante, né? Então, eu trabalhei 10 anos na Fras-le. Quando eu saí de lá, início, assim, primeiro filho, nós colocamos uma consultoria, eu e meu marido somos sócios até hoje, uma consultoria na área de gestão de pessoas, né? E quando eu saí de lá, eu comecei a trabalhar com consultoria. Tive clientes grandes ao longo de contratos grandes de 5 anos, com Marco Polo, Tramontina, Grendene, na região também. Na Tramontina foi até 2019, né? O meu marido continua lá, mas assim, depois de 2019 eu não consegui mais, mas sempre atuando na formação de lideranças. Em 2001 eu entrei no Círculo Operário Caxiense como psicóloga e depois eu fui assumindo a gestão da área de recursos humanos. Administrei o hospital durante 6 anos também. E 2012, aí que a questão política entra por aí. 2012 teve o episódio de assassinato do meu filho, né? Eu continuei trabalhando mais 2 anos no hospital, mas nesse período eu acabei me relacionando com a ONG Brasil Sem Grades, da qual eu fui vice-presidente. Fui vice-presidente. E eu fiquei achando vice-presidente. A ONG, eu não sei se vocês conhecem a atuação, né? Somos integrantes, assim, todas pessoas que perderam familiares. Então, tem uma luta por 3 pilares. É o planejamento familiar, o programa Pai Presente e a mudança da legislação penal. Nesse aspecto que a ONG me desafiou Paula, a gente precisa de um representante em Brasília, né? Pra gente lutar pelas coisas que a gente acredita e tal. Eu falei, eu acho ótimo, mas nunca passou pela minha cabeça que eles estavam pensando que eu seria representante. E me desafiaram a entrar, a concorrer, e de fato foi quando iniciou. Eu não fazia ideia do que tinha que fazer né? Porque eu nunca tinha pensado nisso. Então, eu me filiei a um partido, né? E concorri em 2014 para deputada federal, bem com o foco da legislação penal, né? Eu fiz poucos votos para me eleger, mas bastante para quem estava estreando na política, né? Eu fiz quase 22 mil votos. Muito bom, bastante. Eu nem sabia que era bastante, né? Eu não tinha ideia.
Então, acabei sendo uma liderança do partido aqui em Caxias, acabei sendo presidente do PSTB aqui. Fui super bem recebida no PSTB como um todo, me identifico muito com a social-democracia. E depois, então, acho que por ter feito esse número de votos é que eu acabei ficando. Porque eu aí continuei não me elegi, né? Eu continuei com consultoria, né? Trabalhando em alguns clientes, menos, porque eu tinha ficado bastante tempo fora, né? E depois concorri a vereadora, né? Então, eu fui a vereadora mais votada da história de Caxias, mulher, né? Eu gosto de contar isso, porque é resultado de uma história toda, né? De trabalho, assim, nos lugares onde eu passei. Ainda hoje, onde continuo com vínculo em todos esses lugares, né? E quando eu decidi concorrer, eu ficava pensando assim, como que eu ia ser recebida, né? Nos lugares onde eu passei. Eu fui muito bem recebida, então eu acho isso bacana, né? Então, daí concorri a vereadora, me elegi. Depois, mais uma vez, a federal. Aí eu fiz um pouquinho a mais só de votos, fui para 25 mil votos. Mas aumentou o voto dentro de Caxias, porque antes eu tinha feito 13 mil em Caxias e o resto fora, dos 22 ali. E aí eu fui para 19 em Caxias e menos fora, né? E depois, então, o convite do Adiló para ser vice. E eu aceitei. Então, assim, na política... Só 2 cargos, um mandato de vereadora e agora como vice. Essa que foi a... E aí essa mudança porque o setor corporativo também é um setor em que é difícil para a mulher, né? É difícil no setor corporativo, tu tem uma questão de uma cultura, né, complicada, né? Eu digo. E aí quando vem para o setor político, tu sente a mesma distância, a mesma... não diria um preconceito, mas a dificuldade, né, de ser mais... A Mari Pimentel esteve aqui, ela disse, agora eu sou a líder da bancada e eu tenho lá uma questão de CPI, agora tem a CPI que está andando também, e ela diz, eu me sinto totalmente desrespeitada. Eu tenho certeza que se eu fosse um homem, a forma como eles me tratam, a forma como a coisa funciona lá dentro, seria outra, né? Existe uma falta de respeito, né? Eu não quero ser diferente, eu só queria que fosse igual. Assim, sendo bem transparente, eu percebo que existe isso, mas eu não tive nunca esse tipo de problema. Nem no privado, muito pelo contrário, e nem no público. Eu me senti muito bem recebida no PSTB, né? Até assim, não sei se... Porque na época, de repente, o partido estava um pouco com falta de liderança, né? E nem no privado. Eu assumi, eu tinha cargo de liderança nas organizações. Eu entrei na Frasle em 86 como psicóloga. Em seguida, fui promovida para coordenadora. Na época, era encarregada do setor. Depois, eu fui supervisora, né, que eram os cargos da época, da área de desenvolvimento humano, né, da empresa. E tive muitas oportunidades. Foram 10 anos de muita experiência, de muito aprendizado, de muita viagem, formação. A gente implantou qualidade total na cidade. A Frasle sempre foi pioneira em ferramentas, PGQP e tal. Então, nossa, é muito aprendizado e nunca tive esse tipo de dificuldade, né, por ser mulher e tal. Depois eu fui daí consultoria, né? E depois fui pro Círculo, fiquei 13 anos lá, entrei como psicóloga, fui gerente de recursos humanos, depois diretora do hospital do Círculo e depois diretora de serviços próprios. Então, ganhava a mesma coisa que as outras áreas, assim. Então, não... Eu sei que existe, eu não posso fechar os olhos para isso, mas eu nunca senti. Eu acho que às vezes isso também é muito das circunstâncias, né? Aqui em Caxias a gente teve um episódio que, ao menos, meu ver, assim, pareceu um pouco disso. Enfim, dando os nomes, né? Um episódio lá do Marcon com a Denise na presidência, que aquilo ali eu achei que passou um pouquinho do tom. Sim. Eu tenho até muita coisa do Marcon que eu acho que ele vota ou que ele coloca posições que eu gosto. Talvez eu não goste muito do jeito, enfim, mas cada um tem sua forma de se comportar. Naquele ponto lá eu achei. E da Mari, ela veio aqui do segundo episódio, eu acho. E eu vi um vídeo agora da semana passada, da CPI, lá em Porto Alegre, que ela está tentando fazer uma CPI da educação, porque não está conseguindo numa grande CPI, né? E ela tentou... um deputado lá, não sei de que partido é, enfim... Um vereador. Um vereador. Ele chega na frente dela
e diz, tu vai fazer a votação nominal, né? A chamada, para ver quem está presente. E ele manda ela fazer assim, mas, né? E aí ela vai e diz, tá, bom, cederam, né? Então, tá, então a gente vai fazer. E aí ele sai para fora do vidro que separa as primeiras poltronas ali. Aqui não tem, mas lá tem um vidro, né? Tem uma parede de vidro. Uma parede de vidro. E ele sai ali fora e daí ela diz, tá, e o senhor tá ou não tá? Eu disse, não, eu tô aqui fora, então ele não tá. Outros vereadores estão ali fora, eles dizem assim, vocês estão aí ou vocês não estão aí? Quando ela termina essa chamada, eles entram de novo e ele entra e diz, ó, tu vai fazer agora assim, assim, assim. Ela diz, tá, mas o senhor tá aqui ou não tá? Ali, pra mim, isso pra mim é de uma vergonha pra Porto Alegre, pra Câmara de Porto Alegre, que é... Por isso que talvez tu pergunte isso, porque tá muito quente também esse assunto, porque foi... Mas é a circunstância. Eu não sei como é que os outros colegas lá deixam fazer isso. Porque tem questões que são universais, né? Respeito, dignidade, decoro. E também, assim, ó, uma coisa que eu nunca me... Por exemplo, quando eu entrei na Câmara de Vereadores e tinha uma comissão de segurança e direitos humanos. Era direitos humanos e segurança. E nunca... Vou tirar o casaco, tô com calor. Nunca a pauta de segurança era tratada. Era de direitos humanos. E eu entrei na política pela causa da segurança. Então, eu queria ter uma comissão. Nós iniciamos com uma frente parlamentar de enfrentamento da violência. Esse foi o nome que a gente deu. Eu fui conversar na época com o vereador o Rodrigo, da minha ideia. E ele disse, olha, vereadora, tranquilamente... Eu não vejo não tem nenhum óbice e quero deixar bem claro contigo que essa questão de direitos humanos ser coisa de defender bandido e tal não é minha praia, ele disse. E ele até me relatou coisas que ele tinha vivido pessoalmente. E aí, o que eu queria comentar disso é que o pessoal me disse, Paula, negocia com o pessoal para te poder ter. Eu falei, como assim negocia? Eu vou, é a minha bandeira, eu vou. Eu tenho lógica, se não tiver lógica, sabe, não é toma lá da cá. Eu tenho lógica, eu vou defender porque não tem uma frente que trabalha disso, sabe? E nós fizemos muita coisa. A gente fez reforma em presídio, a gente só ficou pronto agora, mas nós começamos naquela etapa. Então, sabe, essa coisa do toma lá da cá não é minha praia, sabe? Então, eu defendo a pauta. Não gosto de... Quando a gente estive com a PEN, que é a Procuradoria Especial da Mulher, cada vereador era de um partido. Mas nós tínhamos causas ali em relação ao que nós estamos defendendo. E até hoje eu vejo que a PEN funciona assim. Sim. Então, eu sei que existe esse machismo, ele é muito estrutural, né? E graças a Deus, eu vim de uma família completamente diferente disso, assim, sabe? Mesmo sendo de origem italiana... O meu pai, ele que cuida da minha mãe. Ele que cuida da minha mãe, faz almoço para minha mãe. Meus irmãos, a gente sempre dividiu tarefas igual lá em casa. Até hoje, nós somos 4, 2 meninas e 2 meninos. A gente cuida igual dos meus pais. Então, ensinei meus filhos eu só tive homens, né? Não tem de deixar a toalha molhada em cima da cama, sabe? Mas eu enxergo que existe e acho uma vergonha. Porque respeito acima de tudo, né? Esse fato aí, realmente eu me lembro que também na hora do vídeo, assim, me parece... Na verdade, a forma não é nem o machismo, é o desrespeito, assim... Se fosse um homem... Eu tenho certeza que não teria agido daquela forma, né? Ele não tem o histórico de ter agido nunca assim com um homem, né? Como uma mulher, ele se aproveitou do momento e foi totalmente desrespeitoso. Talvez ele esperasse que... Talvez de um homem ele esperasse uma reação tão violenta quanto a dele, né? Então daí e a Mari é uma querida, né? Enfim, né? Exato. E... Bom, eu estou envolvido com política também, né? Mas não vou entrar em questão política, eleitoral, ideologia, não. Mas a questão que eu tenho visto, assim, e que me chama a atenção, eu convivo com vários mandatários do Novo, assim, bastante próximos deles. E me parece, assim, alguns extremamente motivados ainda, né? E todos nós somos muito novos na política, porque o Novo existe em 2015, então é mais ou menos a mesma época. E todos com a atuação mais recente na política, eu vejo assim, alguns motivados, né? Outros já mais, como eu vou dizer, já um pouco mais preocupados, né? Do que pode fazer e não pode fazer, até onde vai poder fazer. E alguns muito desmotivados já, outros já meio frustrados com
com como o sistema político é. E até pensando em dizer, eu acho que vou voltar para o setor privado, acho que aqui não está legal, né? Não estou feliz aqui. O Thiago Mitrô, que foi escolhido pelo ranking dos políticos, o melhor deputado federal do Brasil, ele optou por não concorrer mais, ele não quer mais trabalhar, não quer mais participar, né, do mundo político eleitoral. E está ajudando na parte estrutural do partido. Como tu tá depois de 2012 até agora? São 11 anos, né? Como tu sente assim, a política ainda... Já começou a frustração, já tem um olhar de que, nossa, não era aquilo que eu imaginava, ou ainda tem a motivação, ainda tem aquela pegada de dá para fazer, vou conseguir? Bem, eu tenho os dois sentimentos muito fortes. Um, assim, bem presente, que eu me manifesto muito publicamente reconhecendo isso. Eu percebo que eu conheci a nossa cidade agora, né? Porque antes eu estava... E não entendam bolha como sendo uma coisa de preconceito ou... Não, eu estava na bolha da indústria, vivendo aquele mundo. Né? Eu não conhecia outro, eu conhecia aquele... E atuante, sempre com muitos contatos e tal. Aí eu fui para a bolha da saúde. Claro, foi legal ter ido para a consultoria, porque daí tu vê diferentes realidades. Imagina que eu saí de uma empresa que trabalhava com planejamento de 1000 anos, né? Quando a Auto Latina ia lançar um carro, tinha a lona de freio, a frase já pesquisava. Então, era uma pauta calma. Uma das minhas clientes, de 5 anos, foi a Grendene. Pauta de moda. Então, assim, é um horror, né? Todo mundo tomava faixa preta lá. Então, é muito legal conhecer diferentes realidades. Então, eu tive essa oportunidade no privado de conhecer diferentes realidades. Empresas, assim, de saúde financeira, legal, outros não. RH, cultura organizacionais diferentes. Aí fui para a saúde, é outro mundo. A saúde, tu trabalha com o que a gente tem de mais precioso, que a gente só sabe quando falta, né? Então, né, a gente vê assim que as pessoas pensam que a saúde é rica e não é, que o plano de saúde é rico e não é, sabe? Que não tem Copa do Mundo, não tem feriado, né? Então, é uma outra visão também. Mas quando eu vim para o público... até nas campanhas, esse lugar eu não conhecia. Nossa, que lindo que é esse lugar, sabe? Políticas públicas que nós temos de excelente qualidade, né? A gente tem uma escola de preparação de dança, só tem 17 escolas municipais de dança no Brasil. E nós somos uma delas. E dentro da lei municipal, da escola municipal, tem a EPD, Preparatória de Danças. Então, as nossas crianças pobres da periferia têm oportunidade de fazer aula de dança e tem bailarinas no Canadá, sabe? Assim como o projeto Navegar, assim como... o projeto do Amigo do Livro tem muitos anos. Então, a gente tem políticas estruturantes fantásticas, né? Então, assim, eu estou conhecendo agora a cidade, né? Porque a gente vive E eu noto que cada um cuida da sua bolha, conhece a sua bolha e todo mundo critica o público, né? Todo mundo. Então, nesse aspecto é difícil, sabe? E vejo, assim, eu também tive a oportunidade de... Imagina, quando eu estava na frase, nós começamos a implantar, a informatizar a empresa, porque eu tenho 61 anos. Então, começou lá, sabe, o departamento de tecnologia e informação foi terceirizado. E aí começou, né? Então, a gente viveu o início da informatização. Depois eu fui para a saúde, estava iniciando lá. O enfermeiro... eu me formei para cuidar de gente, não de papel. Não, mas tu precisa, quando tu aplica a injeção, tirar do estoque, senão a gente vai ter que fazer estoque manual. Então, a gente vive isso na profissionalização e chega no público e está mal começando, né? Então, assim, tem muita coisa para fazer no público. Essas coisas que eu estou contando, que eu conheci agora, que eu usei exemplos da área social... Eu vejo que são de fundamental importância para te melhorar a régua de um povo, sabe? No sentido de... Quando a gente fala que o que muda o mundo é a educação, a gente não está falando de uma educação simplesmente de escola. A gente está falando de oportunidade, de visão de mundo, né? Então, eu vejo que a gente tem coisas muito legais, mas também a gente está muito atrás na modernização de processos.
Nós estamos fazendo agora na prefeitura coisas que a gente fez na década de 90 no privado, né? Fazendo uma revisão de processos. Então, a aprovação de loteamento, que é uma coisa que movimenta a economia, a construção civil, né? Leva-se anos para aprovar. Então, agora a gente tem orgulho de falar que está acontecendo, mas está atrasado, mas está acontecendo. Então, bota todo mundo na mesma sala, cada um põe obra, SAMAI, SMU, SEMA, para ver como é que qual é o teu fluxo de trabalho de mapeamento para aprovar um loteamento. Aí tem gente se conhecendo na sala, né? E assim, tá brilhando, né, o olho do servidor. Estou me estendendo na resposta, mas para dizer assim, ó, tem coisas que dão maior prazer de estar fazendo, que a gente vê muitas oportunidades para melhorar, muito campo de trabalho. É frustrante o quê? A crítica de quem não sabe o que acontece lá e por que está assim, sabe? E a perda de energia, sabe? Ao invés de tu botar energia... Porque numa família, numa empresa, tu bota a energia todo mundo pro mesmo lado. No poder público, a oposição não gosta e critica. Quem não entende, critica. Ai, sabe, tem que ter uma paciência. E a outra coisa é o excesso de burocracia. Que acredito, né? Como nós viemos de um país que tem parte pelo princípio da desconfiança, a gente burocratizou tudo. E agora, a lei de liberdade econômica vem muito bem para a gente partir para o princípio da boa-fé, para a gente poder, olha, não posso ter o mesmo critério para autorizar um alvará, um licenciamento de metalúrgica, com fundição e de um salão de beleza. Não pode ser o mesmo a régua, tem que ser diferente. Então, a gente está construindo isso, né? Então, mas até agora é tudo muito... tudo não pode. Né? Tudo não pode. Então, eu digo, mas quando é que a gente vai ser fiscalizado e não está entregando uma escola? Porque tem que passar por tantas licitações, se deu deserto, que daí que tu pode contratar direto. Aí tu contrata a empresa e nós pegamos pior, né? Com a pandemia no meio, onde daí faltou... as licitações estavam desertas, né? O preço do ferro, assim... Acho que mais do que dobrou de tamanho. Então, muitas empresas abandonaram. Então, tu demora para fazer. A gente tem na educação, por exemplo, uma equação que um horror de vaga judicializada para gente que não precisa. Aí, as vagas que a gente compra, tu não recebe Fundeb. A redução do ICMS, que atingiu diretamente os municípios, os estados, reduz na veia o Fundeb também. Então, a gente tem todo dia chegando imigrantes novos na cidade, com demanda para a saúde, demanda para a educação. Nós não conseguimos dar conta das vagas, daí elas entram judicializadas, daí a vaga é mais cara e reduz. É uma equação difícil. Ainda assim, respondendo, Marcelo, trabalho não me frustra, ao contrário. Não, trabalho não me cansa. Trabalho é... A gente está procurando fazer coisas muito legais, assim, na prefeitura, né? Depois eu quero comentar qual é o meu principal papel. O que frustra é essa, assim, ó, parece que tu não vê saída pela burocratização, né? Que a gente está fazendo um movimento de desburocratizar, no que depende de nós. Mas, assim, hoje nós estava vendo assim, mas isso aí teria que mudar a nível federal. Né? Porque a gente... É no município que a cobrança acontece, mas tu depende de muita instância, né? E a parte mais, assim, da politicagem, essa é cansativa. Essa eu não tenho paciência, não tá mais pro saco para isso. Não. Eu sei como é que é. Eu demorei para responder, mas é isso, sabe? Eu quero dizer, o trabalho é desafiador. Politicagem, quando a gente diz, é aquela coisa não da entrega no setor público, do trabalho e tal. Politicagem, a gente diz, agora, por exemplo, está começando o período eleitoral. Aí começa aquela folia de dentro e assim, gente que está do teu lado, do outro dia não está mais, e gente que parece que tu pensou sempre que estava te ajudando, ou que estava pensando junto contigo em alguma coisa, já não está mais, já está pensando em outra. E às vezes tu senta numa mesa e uma conversa começa torta, né? Agora a gente estava falando sobre eleição aqui, fala com outros partidos, e aí em várias cidades, tá? Nem vou citar Caxias, em outra cidade que eu fui agora visitar. Fui visitar aí uma cidade, e aí o grupo do Novo é moçada que nunca concorreu, né?
E aí eles, a gente está bem participativo nas redes sociais, a gente quer montar, a gente quer ter candidato, aí eles montam lá pessoal, estão na jornada que está treinando o pessoal, está preparando eles para ser candidato a vereador e tal, e vamos sentar com os candidatos a prefeito. E aí nessa conversa, quando começa a sentar com candidaturas a prefeito, a conversa começa sempre assim, não, porque se tu me apoiar, eu te dou isso, eu te dou aquilo. E aí mas a gente está sentado aqui para fazer diferente, assim, a gente está vindo de fora da política, a gente nem quer cargo, né? A gente acha que a gente quer aprender, mas a gente quer algumas bandeiras nossas, desburocratizar, flexibilizar a coisa, deixar o troço mais dinâmico, trazer algumas coisas do setor privado para o setor público, né? Processo, por exemplo, que é uma coisa que está muito atrasada. E aí quando a gente senta para conversar nisso, a conversa não flui, né? Porque ela é outra, né? Então, e aí o pessoal sai assim, a gente já falou com 10 partidos, mas não tem nenhum, né? Os caras dizem, todos sentam aqui para conversar diferente. Eu disse, não, sempre tem. Eu já descobri que sempre tem gente boa em tudo que é lugar, como tudo na sociedade. Tem gente ruim e tem gente boa em tudo que é lugar, né? Mas tem que ter calma. E aí isso frustra um pouco, né? Frustra. Eu tenho percebido aqui nas conversas, assim, todas que a gente teve, dos mais variados partidos, assim, ou dos mais variadas posições ideológicas, vamos colocar assim. E eu vejo, assim, essa questão uma é essa do reclamar, né? Quem está de fora, porque... O que acontece? A gente tem muita informação também daquilo que é errado, né? Então, acaba que, para o cidadão comum, ou eu, por exemplo, que também sou um cidadão comum, fora da política, também vejo muitas coisas que eu não gosto, que me frustram um pouco, olhando de fora como um pagador de impostos, assim, né? Por exemplo, quando eu vejo, por exemplo, a dívida do município, né, ali do caso Manha Bosco, por exemplo. Bom, vai pagar, não vai pagar, mas enfim, ela está lá hoje. Tá. Quando eu vejo a questão do IPAM, outro problemaço que a gente do FAPS, que a gente vai ter aí também logo ali. Enfim, e administrar a cidade, que já é um custo alto. A gente sabe que tem um custo muito alto e tudo mais. Mas aí a gente acaba vendo notícias de gastos, assim, que eu não vejo, eu não consigo entender isso. Gastos gigantescos com coisas que não são do interesse da população se perguntassem para ela. Então, eu acho que é isso que frustra um pouco, esses maus exemplos, assim. Quando eu falo, por exemplo, de privilégios e etc. e tal, eu não estou falando de alguém que está num governo municipal aqui como um líder ganhando 20 mil, 30 mil, porque eu acho justíssimo. Sim. Eu acho justíssimo uma liderança ali. Não tem um empresário aí fora mais ou menos não bom. Não tem ninguém ganhando 30 aqui, né? Mais ou menos. O teto do prefeito é 19. 19. O único que ganha acima do prefeito, em tese, são os procuradores, né? Sim, mas aí quando eu começo a ver verbas disponíveis, por exemplo, para deputados, né? Sim, daqui a pouco sai aquelas listas lá, 200, 300, 400, 200, 300, para gasto de mandato e coisa. Quando eu vejo um presidente lá gastar... Primeira viagenzinha, 30 mil de diária, quando a gente sabe, quem já viajou, sabe que olha, R$1.000 tu tem diária sobrando na Europa. Mas tem uma necessidade. E não é uma pessoa, é uma comitiva inteira. Mas vai devolver. Não, tá. Então, porque eu vou devolver com algum projeto, eu posso gastar, ou eu tô com uma procuração do povo, né? Então, eu acho que são esses maus exemplos que acabam trazendo a crítica e tudo mais. Sim. Mistura tudo, né? Mistura tudo. E outra coisa que eu tenho visto bastante é o quê? Essa bandeira, que são as convergências. E eu vejo muita convergência. Então, assim, tu falaste ali da questão de desburocratizar. Isso é o teu partido, né? Isso é o novo. Isso é um liberal. Quem pensa assim, pensa no liberal. Mas o PSDB é reformista. O PSDB do início lá era reformista. Sim. Tem, como todo partido tem seus, né? O PSDB tem uma parte que não é mais... Perdeu um pouco esse viés reformista, mas tem um PSDB muito reformista. Como o teu partido tem uma ala social, porque quando o teu partido lá, enfim, o Inspirador lá, enfim, ele cria a renda mínima, que é o Bolsa Família... Lá na origem, que é de um liberal, é uma criação de um liberal. O Milton Friedman. Então, quer dizer, ele também está preocupado com o social. Então, que não tem muita como convergência. Não preocupar Exato. Não tem. Às vezes o discurso é meio de se tu gosta do social, ou tu só gosta do social, ou tu só pensa no individual. E não é isso, né? Tem uma diferença grande entre individualismo e apostar no indivíduo. São coisas diferentes, né? Então, eu vejo essa questão. Como colocar e criar essa cultura da iniciativa privada, daquilo que é bom,
né? Daquilo que é bom. A prefeitura nunca não vai pensar em lucro. Isso é certo. E nem deve. Se der 0-0, tá ótimo. Exato. Se fizer uma poupança para uma emergência, um vendaval, uma chuva, enfim, melhor ainda. Mas só para ela conseguir equilibrar as contas. Porque o desequilíbrio a gente sabe. Não estou falando de agora, estou falando de desde sempre. Sim. Essa dívida começou quando o Caxias nasceu. Alguém foi deixando, e foi deixando, e foi deixando, e ela tá ficando, e ela tá indo, e ela, né? Então, não tô culpando o atual governo. Não é isso. Quando é que a gente vai, de fato, criar uma cultura de gestão? Olha, eu tô com uma esperança boa, mas aí a gente tem que trabalhar todo mundo muito junto para isso. Existe desde 2017 a lei de governança. É uma lei federal, né? Que é para a gente pensar. Então, ter o viés da estratégia, da liderança e do controle. São os 3 grandes pilares. Está disponível. Nós estamos com 50 servidores fazendo o treinamento em EAD no Pronagov, né? Eu sou uma delas. E nós temos um grupo de trabalho trabalhando na lei de governança. A ideia é assim, ir para a Câmara até o final do ano. A lei de governança, ela prevê planejamento estratégico. Não há como, nesse modelo, continuar. Então, é muito bom que venha de cima para baixo. Eu estive em Brasília, não sei se foi no início desse ano, eu já estou meio perdida. Eu estava na 11ª turma, não, foi o ano passado ainda. 11ª turma de prefeitos e vices que estavam indo para a ENAP, Escola Nacional de Administração Pública, porque eles têm e muitos servidores públicos federais. Eles trazendo assim, a gente precisa aumentar a capacidade administrativa dos municípios. Porque aonde é que acontece tudo? É nos municípios. Né? Então, eu estive lá, foi uma excelente oportunidade. Bom, mas aí nós estamos implantando a governança, né? Mas a ideia é que ela seja... Não é desse governo, ela tem que estar na cidade, né? O foco é resultado. E no curso, assim, eles trazem uma visão. Tu imagina, eles têm, assim, ao redor de 2.000 funcionários, servidores públicos, federais, 4.000 estaduais e 7.000 municipais. Aí eles colocam mais os CCs, eles falam ao redor de 15... Não, milhões, não mil, né? Eu sou um problema com... Ao redor de 15 milhões de pessoas nessa cadeia do serviço público. Se não estivesse trabalhando com foco em resultado, né? Com o que se faz no privado, né? E as ferramentas são aquelas que a gente sempre usou, análise SWOT, Pareto, todas, para a gente poder trabalhar com método, com foco em resultado, com formação de liderança, com ter clareza quem vai ocupar os cargos. É político, tu pode até escolher, vai decidir quando tu ganhar a prefeitura, um dos 3 ser o diretor, mas o diretor vai ter que ter, no mínimo, essa formação. É o que a gente está construindo e já tem municípios grandes e pequenos que já implantaram a sua lei de governança. É uma mudança de cultura, mas é o público passando a funcionar com esse viés. E assim, o meu papel na prefeitura, eu acompanho, administro, né, o plano de governo. Então, nós temos uma ferramenta para acompanhar todo o plano de governo, que é o escritório de dados, que está ligado ao gabinete da vice. Eu e uma CC, né? A minha CC é qualificadíssima. Ela é doutoranda da UX, do curso de Cidades Inteligentes, né? Então, todo o acompanhamento das ações, né, das metas do plano de governo, né? E o escritório de dados está fazendo muito esse movimento em relação ao mapeamento de processos, escritório de projetos, a implantação da lei de governança. E em todos eles, nós estamos colocando servidores juntos para deixar legado. E brilha os olhos dos servidores nessa possibilidade. Então, a gente precisa mudar isso, né? Para poder tomar decisões. O nosso plano de governo está baseado nos 17 indicadores da ONU, né? Os ODSs, que é uma pauta que é planetária. Existe na minha visão, né? Tem que ter uma consciência de mundo que nós precisamos ter, né? O social, o econômico e o ambiental
desenvolvidos de uma forma sustentáveis. Então, independente, eu acho que quando é extrema direita, extrema esquerda, né, é a forma de fazer, mas o caminho é que tem que desenvolver esses 3 pilares, né? Eu estive agora em Taiwan recentemente, falei, existe um país limpo, existe não ter morador de rua, existe, sabe? E lá o foco agora deles é o desenvolvimento, a sustentabilidade ambiental, carbono zero até 2050, mas a educação, a cordialidade das pessoas. Nós estamos lá em 150 países e 360 cidades, se eu não me engano, porque eram Smart Cities da Ásia. Quem estava acompanhando e acompanhando todos os países era uma gurizada, assim, início de faculdade, sabe? Nós tínhamos 2 mini secretários, o Davi e a Cris. A Cris tinha morado com uma brasileira, ela morou um tempo nos Estados Unidos e morou com uma brasileira, então ela falava português. E o Davi tinha nascido no Brasil, morou até os 13 anos. Então, pelo português, eles nos acompanhavam. Mas vocês tinham que ver a lisura. Nós fomos visitar o prefeito de Taipei. Eu não sei o que eu comentei. Ele disse, mas lá eu acho bom a senhora não falar isso. Sabe? Da formalidade. Eu falei, não vou falar. Né? Tipo assim, cuidado brasileiro. Então, assim, eu quero dizer que, independente, eu não acredito que o assistencialismo dê protagonismo para alguém sabe? A história, né, de tomar decisões, de fazer escolhas, né? Então, agora, nós temos que reconhecer que existe uma desigualdade social imensa. E quando eu não falo isso, é por ser de esquerda ou de direita, porque ela é real. Enquanto nós tiver pessoas que não têm acesso à cultura, que não têm acesso, né, elas vão ser manipuladas, ou para um lado ou para o outro. Então, essa questão do ODS é mundial, né? E a gente pode olhar, a gente faz muito, a gente está muito bem nesse sentido em Caxias, né? O que nos faltou, na minha visão, foi ter se modernizado e não ter tomado decisões que foram ficando muito... A história do FAPS, né? Demorou muito tempo para se tomar uma medida. De 6 bilhões e 600, são 6 casos Manha Bosco, né? Então, a trimestralidade, desde 98, quando o Brasil tinha uma imensa de uma, né, inflação, antes até. Então, aí tinha lógica ter né, a trimestralidade, porque... Eu lembro, não sei a idade, mas tinha o gatilho, lembram? Né? Eu trabalhava no privado, todo mês nós tínhamos o gatilho, né? Para dar uma melhoradinha no salário, né? Senão, por causa da inflação, né? Mas depois do Fernando Henrique, estabilidade econômica, o meu filho de 29 anos não sabia o que era inflação. Ficou sabendo recentemente. Ele não entendia nós falar sobre isso. Eu vi um vídeo eu vi os americanos falando sobre inflação. Os caras não conseguem entender. Eu me lembrei daquela frase das políticas públicas provisórias lá. Nada mais provisório do que... Não, nada mais permanente do que uma política pública provisória. Provisória do governo. O que acontece? Acaba como uma política provisória para que ela, né, tenha um valor ali por um tempo. Daí ninguém quer se desgastar. Ninguém quer mexer, e ela vira permanente. E isso acontece com frequência, né? Mas eu gostei muito da conversa sobre a parte de governança. E eu vejo... Muito. Até porque... Aí eu vou puxar um pouco mais. O governo Zema e o governo Adriano, que foram governos que a gente conseguiu eleger sem muita coligação e sem muita politicagem no dia a dia, aí tu consegue fazer alguns movimentos que são mais difíceis de fazer quando tu tem que agradar muita gente, né? Então, quanto menos gente tu tem... Eu tenho isso muito, assim, de que... tu tem que coligar, se tiver que fazer e tiver que montar, não pode ser uma coisa muito grande. Se for uma coisa com muita gente, não vai funcionar. Aí é melhor abandonar o projeto. Vai 4, 5 partidos, no máximo. Assim. Então, secretário, não adianta ter ministro, 30 e tantos ministros, sei lá quantos tem agora, 39. 39 ministros não consegue te reunir com ele. Quantas vezes tu vai te reunir com ele? Tira viagem, finais de semana, né, encontros que tu tem lá de agenda. Aí, quando tu vai sentar para conversar com algum ministro, cara, tu vai levar meses para sentar de novo com esse cara.
né? Então, não faz sentido. A gente tem que ter... a estrutura, pelo menos a de cima, tem que ser um pouco menor para te poder... Não existe nenhuma organização que tem... Tu vai em empresas gigantes, elas não têm lá 40 vice-presidentes, sabe? Não existe, não faz sentido. Tu falaste do Zema, né? Também não é para puxar, mas o Eduardo fez mudanças no Estado que há quanto tempo foi valorizado. Foi valorizado, inclusive o Zema esteve aqui e ele disse... Eu me lembro que ele foi no Fórum da Liberdade, ele elogiou e o pessoal começou a vaiar, né? E ele disse, nós temos que entender o seguinte, talvez tenha algumas diferenças, mas vamos na convergência. Reforma administrativa, o Eduardo fez, a reforma tributária que fez, todas as reformas que tinham que ser feitas, a previdenciária fez. Então ele fez, né? A privatização que tinha que sair da Cosan, que inclusive... Né, tem gente aí muito contra, né? Tem que fazer. Tem que fazer. Tem coisas que a gente gostaria mais. Claro, eu, por exemplo, sou um cara que eu gostaria que ele tivesse feito muito mais, mas não dá para deixar de reconhecer que ele fez, né? Por exemplo, tu não consegue fazer... Primeiro, eu acho que tu tem que fazer a lição de casa com o caixa. É como na casa da gente. Tu sabe que tu tem melhorias para fazer, né, em alguma peça no telhado, mas antes tem que ter dinheiro, né? Aqui mesmo na cidade, eu estava vendo a última lei aí do orçamentária, capacidade de investimento nós estamos zero, não tem. Então a gente precisa começar a mexer nisso, né? Então, e às vezes, a primeira coisa que eu faço é capacidade de investimento zero. Então, onde é que a gente está botando dinheiro que talvez não faça sentido, né? E aí tu consegue ver. Aí talvez venham as críticas, né, que talvez muitos... Mas é que tem coisas que eu acho que daria para tomar uma decisão política, talvez aqui comprar algumas brigas de vez em quando. Então, mas eu acho que entra dentro do que tu falou da questão de governança também. Porque se a gente tiver políticas públicas assim instituídas, né? Um governo que tenha uma política no mundo de hoje, né? Um governo que tenha uma política pública mais rigorosa, mais de cortar o gasto público, não aquele segurança, saúde, educação. Aí tem lugares que tem que administrar melhor, mas não... são áreas prioritárias para, né? É na nossa casa e é lá no governo também, no Estado. Né? Tem que ser. Não pode ser de outra forma. Tem que investir nisso. Mas a partir do momento que um governo colocar determinadas regras e conseguir passar isso como uma política pública, né? Ou, no caso federal, como uma política de Estado... Sim. A gente não tem, né? Não vai se eleger na outra. Né? Não vai se eleger na outra. Mas tudo bem. Tá. Mas não tem problema. Mas basta um fazer, né? Basta um fazer. Porque, claro, as pessoas elas não têm paciência no individual. No individual, as pessoas compram um carro em 60 vezes porque elas não conseguem esperar 60 meses e juntar. Elas compram coisas que elas não precisam, parcelado em inúmeras vezes, e que elas, em 10 minutos, depois que chegam em casa, descobrem que não precisam. Então, se no individual é assim, a gente sabe, elas vão se descontentar num primeiro momento. Né? E provavelmente tu não vai te eleger. Mas basta que alguém faça o começo. É bem difícil. Né? Minas lá não se reelegeu, cortou isso, cortou aquilo e mostrou e veio e mostrou os números. Foi difícil. E mesmo assim foi difícil. Mesmo assim, o Eduardo Leite quase não vai para o segundo turno por 2.000 votos. E fez o quê? Ele enfrentou problemas. Por isso, né, então, que o problema é por isso que tem que melhorar a régua da população. Eu lembro, eu concorri e tinha gente que me dizia assim, me ligar, fulano de tal, era um deputado. Eu tinha o telefone pessoal dele, tu vai me dar o telefone? Falei, mas para quê? Se for para assunto pessoal, não. Né? Para quê? Para assunto coletivo. Eu não sei se ela votou em mim ou não, entendeu? Tem gente, minha mãe precisa de cadeira de roda, que aqui em casa tem tantos votos. Eu disse, olha, eu não estou comprando voto. Eu posso te dizer como que a minha mãe é cadeirante, como é que a gente conseguiu. Vai no ambulatório na tua UBS, vai no ambulatório da UX, sabe? Então, sabe, a população é um problema, né? No geral, né? Não quero... Sim, mas eu quero dizer, é um desenvolvimento que tem que... Do que gera valor, né? Porque o que para mim é pela politicagem? Quando tu pensa no individual e não no coletivo. Sabe, tu pensa em ir lá... Eu tenho ganhar alguma coisa. Ganhar alguma coisa. Então, uma grande parte da população quer ganhar alguma coisa. Todo mundo. Né? E isso que é ruim. Eu vou votar em ti porque é conhecida, daí se eu preciso de alguma coisa, eu vou lá. Não é isso. A gente tem que votar em alguém que a gente acredita que vá conduzir bem a nossa cidade. Mas assim, eu acredito que todo mundo quer ganhar alguma coisa, né? Mas tu convencer para a pessoa que
às vezes uma decisão, uma determinada política pública vai te dar isso que tu quer. E aí a pessoa entender que todos ela faz parte de um junto. conjunto. Isso aí. E aí o teu interesse, o teu interesse particular é atendido com isso, que é para todos, que é geral. E outra, quanto mais quanto menos um governante tiver o poder de te dar alguma coisa, é melhor, porque ele vai ter menos poder de te tirar também. Porque o cara que te dá, te tira, quem te dá fácil, tira fácil também. Eu acho isso uma regra que eu levo para a vida, assim. Agora, como político, a gente tem... No Novo, eu sou presidente estadual do Novo. Daí eu vou na cidade, o cara, eu quero ser o presidente municipal. Daí eu disse, cara, eu não tenho o poder de te dar isso. Tem os outros partidos, eu sei que eles definem, esse é o presidente, esse não sei o quê. Eu não tenho esse poder. Tem alguns que têm eleição, beleza. Mas os caras têm uns aí que os caras criam comissão provisória o resto da vida. Então ele dá o poder. Isso do meu partido tem uma regra lá e tal, então eu não tenho esse poder. Aí o cara, mas como que não? Como é que fica e tal? Eu disse, cara, eu vou te dar a vantagem. Eu também não tenho o poder de te tirar. No dia que tu virar presidente municipal, tu é o presidente municipal. Então tu não precisa me agradar. Eu disse, então, eu acho que é uma questão... Mas a gente está indo mais para o final, né? Chimia daqui a pouco já começa a gritar e a gente tem sempre... rápido, né? E tem umas perguntas que eu gosto de fazer, geralmente vendo assim a entrevista e é claro, tem eleição, a gente sempre vai fazer uma pergunta sobre isso, porque tem um momento legal, perguntamos aqui para o Bueno, para o Scalco, para a Mari, todos, né? Mas assim, na tua conversa me parece que... Para a Giló também. A gente deve perguntar para outros que virão aqui. Mas assim, a questão de... Na tua conversa, me parece que tu gosta muito mais do setor... Vou te chamar de tu, tá? Claro, por favor. Eu acho até mais respeitoso. Gosta mais do setor do executivo. Tu gosta mais dessa coisa de botar a mão na massa. Tu é do setor executivo. Não passa pela tua cabeça legislativo novamente? Qual é o projeto? É seguir no executivo? Ou daqui a pouco não seguir o executivo? Não seguir o executivo num eleitoral, numa questão de eleição, mas daqui a pouco um executivo de back office? O que tu enxerga para o futuro? Eu não conversei com o partido a respeito ainda disso, porque o Adiló vai à reeleição, né? Então, a gente sabe, provavelmente vai haver alguma composição. Essa chapa pura agora foi uma circunstância, né? Eu tenho convicção de não conversei com o partido ainda, mas eu tenho dito para as pessoas que é bem isso, tu já percebeu? O meu negócio é pôr a mão na massa. E eu sempre penso assim, o meu plano, eu tenho não é nem plano A e plano B. A qualquer momento, eu estou na minha consultoria, né? Com o meu marido, o sócio, às vezes a gente trabalha junto, às vezes não. E eu gosto muito de ter essa alternativa, né? Eu não dependo da política. Eu acho que até, que nem eu disse há pouco, não sei se foi 20 ou 19, a última vez que eu estive na Tramontina, e se eu quisesse, eu ainda estaria pela empresa. Porque o meu marido está, eu é que não vou, porque eu me dedico muito, assim, aonde eu estou. Mas eu vejo, assim, eu tenho muito forte atuação no desenvolvimento de liderança, né, uma parte de gestão, e eu gosto muito disso. Tenho formação em coaching. Então, assim, eu ainda tenho que conversar com o partido sobre isso, se tem alguma... Mas eu, tranquilamente, assim, não indo para cá, eu vou para o meu lado privado. Porque eu, por exemplo, não curto mais... Eu participei de 2 eleições, nas 2 fui contrariado. Né? Assim, não era uma coisa que me dava prazer de estar ali, entendeu? Mas eu gosto da coisa da gestão também. Mas eu não gosto da campanha, não gosto da coisa da política, aquela outra. E agora, como no partido, eu estou com uma função mais de gestão, assim. Mesmo sendo presidente estadual, não é uma questão tão política, é de gestão. E no back office tá me trazendo, assim... Eu acho que eu encontrei meu lugar, entendeu? E aí eu vejo... É uma forma de contribuir com a política. De contribuir de outro jeito. E aí eu vejo, assim... eu acho que está mudando um pouco a gestão interna de muitos partidos também, e inclusive de governos, como tu diz. Geralmente o vice-prefeito é alguém que ficava lá esperando a hora dele fazer alguma coisa. Hoje não, hoje tu tá com uma função interna, atuando, e atuando preocupado com a questão de governança, de questão de gestão, de estabelecer a questão de processo. Então, daqui a pouco, um back-office pode ser um futuro. Tu gosta da campanha? Tu gosta de fazer campanha? Muito. Mas é meu perfil igual, né? Mas aí, olha só, eu estava vendo aqui, até por... As que eu já fiz, eu fiz muito motivada. Mas, assim... Ela é cansativa. Aquilo que tu falou de vai vindo o assunto e vai vindo a ideia, né? É que eu sou meio sonhador, eu acho, com isso. Eu ainda tenho mais... Às vezes eu acordo bem decepcionado, às vezes bem... achando que um dia, quem sabe, né? Melhore um pouco. Mas aí, olha só como é que são as coisas. Hoje é com um cargo, né? Vice-prefeito, enfim, lá tem um cargo.
independente do que acontecer na próxima eleição, né? Por que alguém que está trabalhando ali num determinado setor, fazendo gestão, ou tem uma função na saúde lá, trabalhou tantos anos dentro de um hospital, gestão hospitalar, etc. Por que alguém não é convidado para qualquer governo? Sim, independente, né? Independente. Sabe que a secretária de Educação do Zema era do PT, né? Competência. A secretária de Educação do Zema era do PT. O PT venceu, o Zema vence o PT falando mal do PT e mantém a secretária de Educação, que era do governo do PT. Então eu não acho tem isso problema. nobre, Porque precisa. Pega uma pessoa competente e mantém, né? Só que o que impressiona é que isso não acontece. Não, é difícil. Porque o que a gente vê? Troca o governo, troca por quê? E aí é por causa do pré-eleição. E é por causa do pré-eleição. E não é agora. Isso Sim, pode ser. A vida tem toda. Sentido. Faz Né? sentido. Porque é o pré-eleição. Ele vai acabar determinando algumas decisões aí na frente. Por isso que a gente diz, pô, tem muitos técnicos bons em Caxias. Não é o que é, porque não tem gente que sabe o que está fazendo em determinadas áreas. Só Olha, falta a gente ter coragem. É no amor, viu? Porque um orçamento, por exemplo, da educação e da saúde, 600 milhões. Quantas empresas têm esse orçamento? E a secretaria ganha 13 mil, gente. Isso aí. No mercado privado, elas ganhariam 25, 30 mil reais. E o que tu te incomoda, meu Deus, sabe? E dentro dessa linha, né, das críticas, essa CPI agora, gente, tá mais do que... A gente sabe qual é o problema da saúde. A gente precisa aumentar o teto MAC. A gente tem uma tabela SUS há 20 anos sem reajuste. Paga R$10 uma consulta médica. Todo suplemento quem coloca é o município. Nós estamos com a UPA central sem habilitação, 500 mil mês. O que nós já melhoramos a remuneração da atenção básica, porque na atenção básica tem o Previne, né? O Previne Brasil. Antes era a Estratégia de Saúde da Família. Então, tu é remunerado conforme tem regras para ser remunerado. Por exemplo, uma gestão de UBS com nível superior, não pode faltar médico, tu tem que ter as pessoas cadastradas com o CPF, tal. Se tu não tem tudo isso organizado, tu recebe menos verba. Então, tudo isso a gente está numa organização, sabe, imensa, para te poder ter verba. E, no entanto, a gente sabe, né, as demandas que... Sabe, são pessoas... A nossa secretária da Saúde é qualificadíssima. Sim. No entanto, vem uma CPI que está... Até sobre CPI, eu vou dizer, eu sou contra qualquer CPI. Tu tira o foco da pessoa que está fazendo... Exato. Que não dá conta do que tem que fazer. Eu acho que a CPI tem que partir de uma coisa muito grave. Grave? Encontrou lá um desvio, encontrou uma coisa muito grave. Agora, uma CPI, essa CPI aqui de Caxias da Saúde, eu até não envolvo, porque eu não estou daqui, não sou local, no partido, não tenho... E acho que eles têm que ter autonomia, os vereadores, então não me envolvo nisso. Mas, assim, para mim, conceito pessoal meu, CPI tu sabe onde começa, não sabe onde termina. E, geralmente, algumas das pessoas que estão lá, que gostam muito de CPI, né, quando estão na oposição, principalmente, fazem a CPI porque elas têm algum interesse, e para mim o interesse, claro, que vai começar ali adiante é começar a bater na terceirização, que é uma coisa que eles batem antes. Então eles criaram esse negócio para começar com esse fantoche aí de novo, e já tem um fantoche de 20 anos atrás, que é o negócio da URGS aí, que começou de novo. Então assim, é os mesmos papinhos, a mesma ladainha, os caras não mudam, e assim, eu fiz uma crítica e disse, eu acho muito perigosa essa CPI, porque essa CPI vai levar para um caminho de criminalizar a terceirização, né, quando não é verdade. E outra... Os temas que foram levantados para a CPI, se as comissões permanentes da Câmara estivessem atuando, fiscalizando, fazendo a coisa certa, não tinha motivo nenhum, não tinha, a informação estava toda lá. Então, assim, eu sou contra. A da Mari em Porto Alegre, eu acho que tem que ter a CPI em Porto Alegre, a CPI da educação, porque teve uma denúncia grave, né? Tem indícios graves lá de que tem alguma coisa torta, errada, vamos fazer. Talvez a gente possa errar na forma como... talvez a questão de relacionamento da Mari com a base, né? E aí ela não conseguiu construir isso direito, e aí talvez aqui seja uma crítica da forma de como se construiu, não a ela, mas ao geral ali, foi mal construído, né? Eu vi que hoje eles estavam tentando juntar as do CPIs e tal, tomara que consigam, mas assim, aqui eu não vejo sentido nenhum, né? Nunca me pediram, meu partido não me pediu, os vereadores do meu partido não me pediram, mas se alguém um dia me perguntar, eu já vou deixar que é público. Eu acho que não faz sentido aquela CPI. Qual é o fato, né, da CPI? Vamos investigar os milhões jogados no Hospital Geral para fazer a obra. Bom, então era específica do Hospital Geral, não é da saúde, né?
Eu vejo a secretária muito motivada e preocupada. Eu vi agora tem o projeto das emendas que vão vir do Marcon, que vai lá ajudar a comprar vagas. Eu vi que ela planilhou, ela fez uma explicação. Ela é excelente. É muito bom, entendeu? Tá despreocupada, assim, não tem a questão política, não é? Não. E aí eu também acho que não precisava, entendeu? A Daniele tem 20 anos de Pompeia e ela tem preparação, formação de gestão na área da saúde. Ela é muito preparada. Me preocupa demais que a CPI vire palanque. Não acho legal. Sabe? E desfoca. Sabe? É saúde mental para quem está no dia a dia, que não dá conta, sabe? E falta agora. E assim, ó, o Marco, gente, eu atuei 13 anos na saúde, faz desde lá que não tinha leito. Agora a gente. Tivemos uma pandemia no meio. Né? Então, acabou a pandemia, ali ainda. Assumimos 16 leitos clínicos, 16 de UTI, 18 clínicos. E nós assumimos, né, para atender a região. Agora, mais esses leitos no geral, isso é marco. Para quem é da saúde, é emocionante, é de chorar, sabe? Porque a gente sabe as pessoas esperando leito na UPA. E parece que tudo é culpa, assim, a gente não é, né? É demanda. Então, isso que é a parte, dentro da parte que tu diz de sonhador, eu também sou, né? A gente, vamos trabalhar para o mesmo caminho, sabe? Vamos para resolver os problemas, não para forjar problemas, sabe? Agora, nessa questão que tu fala do Hospital Geral, agora do teto MAC, né? Essa questão também dos municípios não ajudar, né? São 49, 59, que são, 59 ou 49 que são 49 que são atendidos. 8, porque nós somos um. E só um município, me parece um município pequenininho, os caras fizeram um esforço e deram a graninha lá e vamos ajudar, então, e tal. E os outros, como se o problema não fosse deles, né? E tem um levantamento de quantos de fora vêm para cá, assim, tem tudo isso. O Hospital Geral tem tudo. E aí tu mostra lá, tanto por cento vem da tua cidade, tudo, nada, zero, assim, não contribui com nada. O que eles usam como argumento? O teto MAC deles, eles não recebem, né? Vem para a gestão plena da cidade. Só que o que vem para pagar uma conta de UTI não cobre a conta da UTI. Eu lembro que no período antes da pandemia era R$600 um leito de UTI. E nós pagava 13.200. Teve um momento que chegou a 4.100. Daí, durante a pandemia, teve um período que o governo pagou 1.200 ou 1.600, não lembro. Mas toda a diferença é nós que pagamos. Então, é dessa diferença que a gente está falando. Então, imagina, às vezes agora a gente vê, né? A gente brinca até entre nós. Município A, B, C está fazendo isso, está fazendo aquilo, né? Nós estamos pagando a saúde. Município... E essa questão de financiamento da saúde toda tem que ser revista também, né? Porque é muita grana, custa muito e os médicos todos reclamam, né? Todos os médicos dizem, ganho pouco para, né? Tô lá. A tabela SUS acho que não é corrigida há anos, né? Muito, então, acho que tipo o salário de vereador aqui, né? 15 anos, 12 anos está congelado, acho. E de médico deve ter uns 20 anos para a tabela SUS. Também. Do executivo também. E aí tem tanta coisa, né? E aí a tem uma gente outra questão precisa ter pessoas competentes à frente do recurso para ser bem usado, né? É isso. E aí tem aquilo que... E daí, voltando lá para o indivíduo, né? Aí tem aquela situação de... Eu lembro de uma época, de um determinado período, que o número de consultas que não foram realizadas, que as pessoas não foram, simplesmente não foram. Continua sendo. 75 mil consultas, era um troço... isso aí encurtaria o tempo para as outras consultas num monte, né? Então, quer dizer, e por que acontece? Mas o fulano aquele dia não tinha dinheiro para pegar o ônibus. Tá, compreensível. Questão financeira ali, não conseguiu. Mas e a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona vez? E não pode fazer nada. Pode fazer nada. Então, tem uma universalização que ela é sem qualquer limite. Não tem regra nem na natureza, né? De que algo que seja sem limite funcione. A natureza se limita. Mas eu acho que o problema de consulta não é mais nas especialidades, eu acho que né? Não é tanto no UBS. O período que eu lembro que a gente marcou ali um tempo foi de 24 mil, eu não sei de 75. Olha só. Não, era governos anteriores. 24 mil. Tem nas UBSs também. Tem. E quando a gente... por exemplo... faz mutirão, por exemplo, na quinta-feira o pessoal liga e confirma. E não vai no sábado. Então, tu gasta... Eu sei. Já a Lu me contou 10 mil vai 8, quer dizer, é 2, né? E não tem... Mas, enfim,
Assim, a gente tá terminando, deu o nosso tempo ali e... O que foi, Chiminha? Tá... Chiminha já tá na pressão. Ele diz que tá no tempo, me pressiona, depois ele... então, assim, Paula, agora para aquela câmera lá, né? Alguma mensagem que tu queira deixar ou para Caxias aí, ou da tua visão política, enfim, tu tá livre para abrir o coração. Então, eu tenho falado, assim, que eu vejo que Caxias tem que cada vez mais reduzir a arrogância e melhorar a autoestima. A gente precisa reconhecer a cidade que nós somos. Às vezes que eu tive a oportunidade de visitar cidades do nosso, assim, de outros lugares do Brasil, da fronteira e tal, não, do estado. Nossa, a gente vê o que nós somos. E a gente precisa reconhecer isso. A gente tem, esses dias uma pessoa me disse assim, como é que eu vou dizer? O esporte do caxiense é falar mal da cidade. Eu acho isso uma pena, sabe? Não é no sentido de não enxergar os problemas, é de enxergar o potencial e participar, né? A gente defende, faz muito isso, a integração das diversas áreas, o público, o privado, o voluntariado, a sociedade civil organizada, para a gente ir evoluindo, né, nesse sentido. Mas eu penso que a gente tem um papel nisso tudo, né, enquanto poder público, de a gente trabalhar cada vez mais com dados, que é um dos objetivos do escritório de dados. A gente poder reconhecer, por exemplo, a gente fala o tempo todo que Caxias não tem turismo, mas nós temos um turismo industrial e um turismo do esporte maravilhoso. A gente só tem que usar melhor. Então, cabe a gente fazer essa indução, né? Mas, assim, o recado que eu dou é que a gente possa reconhecer mais quem nós somos, né? E ver, assim, antes de criticar, o que eu estou fazendo para ajudar, né? E essa crítica, ela tem um fundamento, sabe? Sabe que eu conheço tudo, né? Mas, enfim, né? Não é que as pessoas não possam criticar, eu só acho que fica um ranço que, às vezes, não ajuda a cidade. A gente precisa reconhecer os nossos pontos fortes. Aonde a gente vai, eu me apresento como vice-prefeita de Caxias, as pessoas reconhecem, né? As pessoas adoram a cidade. Aqui em Caxias isso é mais difícil. Não sei se vocês percebem isso. Então, o recado que eu deixo assim é que a gente possa reconhecer e curtir mais, né? Não sei nem que tempo tem, mas, por exemplo, eu falo de 10 pessoas, 8 não conhecem o Ecoparque. E é um lugar maravilhoso. Muito legal. Né? Então, é um exemplo concreto. Né? Não tem nada para fazer. Meu Deus, a gente tem programação cultural imensa, né? Mas, enfim, é isso. Ame a sua cidade. Isso aí. A nossa cidade. Nossa cidade. Muito obrigado, então, pela tua presença, por ter aceito o convite, né? E mais uma bela entrevista aí, né? Mais uma. Muito bom de novo. Obrigado. Até mais. E até o próximo episódio, o 21º. Isso aí. Semana que vem. Semana que vem. Ótimo. Tchau. Tchau. Obrigada, gente.